Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos ver a opinião dos comentaristas falando sobre a manifestação das torcidas organizadas no Parque São Jorge do Corinthians, mandando recado aos envolvidos no impeachment de Augusto Melo e os ex-presidentes da Renovação e Transparência, com coroa de flores e caixões como se eles estivessem morridos para o Corinthians. Então vamos para o vídeo. Que o corintiano, o conselheiro do Corinthians e tal, o associado, ele se mostra arrependido pela saída de Augusto Melo. Ele vota pelo retorno do Augusto Melo. Isso em tese, pode acontecer. E olha só o que aconteceria no Corinthians. O Corinthians teria como presidente uma figura indiciada pela acusação de ter roubado. Eu não estou condenando previamente aqui. Veja só, estou dizendo o seguinte: ele responde a uma acusação séria de fazer parte de um grupo que teria roubado o Corinthians. Só que, em tese, mesmo com o peso dessa acusação, ele pode voltar a ser presidente do Corinthians. Não tem cabimento. Então, oi? Não tem cabimento, o estatuto não pode permitir uma coisa dessa. Então, e amanhã depois, o mais incrível é que ele pode ser condenado em primeira instância e tal, ainda com o seu mandato vigente e continuar à frente do Corinthians. Porque se ele for condenado em primeira instância, ele vai lá, recorre, responde em liberdade e tal. É assim que as coisas funcionam. E continuaria à frente do Corinthians. Então, olhem que arapuca que o Corinthians se meteu. E como é que vai sair disso? Então, só que a gente não está falando de um processo que degringolou a partir da ascensão do Augusto Melo. E isso já ocorre há muito tempo. Então, é por isso que eu acho que as melhores soluções do Corinthians, elas estão fora do Parque São Jorge. Sabe? Não é uma questão de buscar um salvador da pátria, mas de gente com outra cabeça, outra mentalidade, disposta, sim, a mudar a governança, a fazer grandes negócios, ganhar dinheiro, lucrar, por que não, né? Isso pode, acho que todo mundo tem o direito disso, mas que transforme o Corinthians, de fato, numa empresa. Eu falo sobre isso porque ontem, eu acho que muito condicionado, pelo que eu conheço de corintianos que não são de organizada, pelo que aconteceu há cerca de 40, 50 dias, quando a Gaviões invade, quando as torcidas organizadas invadem o Parque São Jorge, tem aquela imagem forte deles quebrando um cadeado e passando pelo portão e tal. Aquilo me fere como corintiano. Não importa quem é o corintiano que está invadindo o Parque São Jorge, não pode. Ou você entra pela porta da frente, ou você está fazendo um negócio errado. Ainda que entendo que aquela motivação daquela manifestação era legítima. Mas quebrar portão, pular portão, associado correndo, aquilo não me representa. Então, acho que ontem, apesar de um chamamento amplo e geral de líderes de organizadas para que todos os corintianos participassem de alguma forma da manifestação, eu estava fazendo um jogo lá no Paramount Plus na hora e fiquei olhando o que estava acontecendo, eu acho que apareceram torcedores comuns. Eu acho que foi muito condicionado ao que são as lideranças das organizadas e a notícia dessa semana de que as organizadas não pagavam o fiel torcedor para a gestão Augusto Melo, desde que o Augusto Melo começou em 2024, não se pagava a mensalidade e organizadas devem por volta de meio bilhão de reais ao Corinthians. Quer dizer, é um absurdo. Não pode. Entendeu? Não tem corintiano mais corintiano. Corintiano é corintiano, você pode ser de organizado ou não, você é corintiano. Então, acho que condicionado um pouco por isso, não importa, estamos esperando o cadastro. Não, cada um paga o seu boletim e não fica devendo 500 milhões pro Corinthians, certo? Porque a gente não gosta que o Corinthians tenha problema, a gente não fica devendo dinheiro pro Corinthians. Então, acho que condicionado por um pouco disso, eu acho que a manifestação de ontem, que sim representa a sensação da maioria dos corintianos, ela foi muito representada por organizados. E isso tem uma questão nessa semana por causa disso. E aí, Pipeno, tem uma outra questão que eu acho importante. As organizadas corintianas, elas estiveram, as principais e a principal, muito ligadas às últimas administrações todas. Então, é óbvio que todo mundo sempre soube, em algum momento, que as administrações não eram boas, mas não houve essa ruptura lá no começo, não houve ruptura com o Dualib, não houve ruptura com o Andrés, não houve ruptura com o Mário Gobi, Alberto de Andrade, Andrés de novo, Duílio.
sempre gosto de lembrar, 500 mil, falei 500 milhões, mas é 500 mil. É sempre bom lembrar que a Gaviões desembarca da administração do Willian um mês antes da eleição e declara apoio ao Augusto. Um mês antes. Sim. E um ano antes, 3 anos antes, não participou da campanha ou da formação do que seria a gestão Augusto. Eles chamam Augusto de traidor. E sim, no final teve o apoio da Gaviões oficial, mas apoiou. Então, assim, apoiava o anterior e apoiava o Augusto até anteontem, certo? E aí, Pipo, essa relação que nunca foi muito clara, e agora com as dívidas fica parecendo que tinha uma relação ali de estudo comercial, ela me dá essa sensação de que eu conheço de gente de fora, porque ontem, num dia que é para ser sério, num dia que é da insatisfação centenária em relação a quem manda no Corinthians, olha o grupo de WhatsApp da chapa do Augusto Melo. Vou mostrar aqui. Papelzinho. Oficial. Ó, eles perguntam, a manifestação está sendo transmitida só no Meu Timão, que é um site segmentado? Aí reclama lá da repórter. Aí fala assim, mas já começou? Nem começou e já tem transmissão? Aí a sócia, que é da chapa e apoiadora do Augusto Melo, Stephanie Garan, escreve, minhas flores vão ser entregues ainda. E aí manda uma carinha. E na sequência ela manda a foto da flor, que é uma coroa de flores que tem renovação e transparência, descanse no inferno. Essa coroa de flores viralizou à frente de quem? Da Gaviões da Fiel. A própria Gaviões da Fiel posta uma foto com essa coroa de flores da manifestação de ontem. Por isso que eu acho que as relações intestinas entre clube, organizadas, dirigentes, que eu sempre falo, todo mundo foi gestão corintiana oficial nos últimos 17 anos. O Augusto Melo foi diretor da base do Roberto de Andrade. Se tem um problema no Corinthians, esse problema, assim, em câncer tem na base. E o Augusto Melo foi diretor da base. Ele pode ter mudado de ideia, meu Deus, o que eu fiz? Pode, nunca ouvi ele falar, mas ele foi diretor da base. E aí, para piorar, vamos lá. Temos outras questões. Ontem, no meio do protesto, temos esse vídeo que também circulou nos grupos de conselheiros, porque, obviamente, também nos grupos de conselheiros já há uma campanha para saber quem pode ser o candidato para complemento do mandato do Augusto, caso ele seja mesmo afastado no dia 9. Vamos lá. Em destaque, demográfico ali, Vinícius Cascone. Foi diretor de várias pastas, foi advogado é um dos advogados do Augusto Melo e terminou, quando o Augusto Melo afastado, ele era o principal braço direito. Ele deu uma entrevista, participou, disse que é a favor das manifestações e sempre desde que sejam pacíficas, etc. e tal. Enquanto a gente viu o presidente da camisa 12, muito enfaticamente, mais do que outros presidentes, chamando os sócios do Corinthians a afastar o Augusto Melo, que eu ia até colocar o vídeo, mas eu vou pôr só um pouco das aspas, porque elas são muito fortes, né, com palavras que não cabem aqui, mas eu vou colocar o Ítalo Couto, que dos presidentes de organizadas foi o que primeiro desembarcou da questão do Augusto Melo. Vou colocar aqui só o áudio para vocês, porque realmente não faz muito sentido a gente colocar tudo, porque também não vale a pena. Vamos lá, vou colocar, vamos ver se dá para ouvir. Já falando que Augusto pode voltar. Augusto, o sócio do clube, tá ligado? Dia 9, tem sócio já falando que Augusto pode voltar. Augusto vai voltar na casa do falou, mano? Mas o filho presidente foi réu pela Polícia Civil de São Paulo. Aqui não vai voltar. Ele já convocou todo mundo, mano. Dia 9, a gente tem que estar aqui o dia todo, mano. Se tiver a possibilidade desse cara voltar, mano, já era, parceiro. Aí vai ter outras ideias, certo, rapaz? Outras ideias se o cara voltar. Então, outras ideias. Então, eu assim, uma coisa, eu sou contra, obviamente, como corintiana, que uma pessoa que é ré na justiça por crimes praticados contra o clube volte a sentar naquela cadeira que eles gostam tanto, que é muito confortável na cadeira do 5º andar. Mas, isso posto, não tem outras ideias. Tem uma votação no dia 9 que vai decidir por isso. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Há também um pedido de rompimento institucional para expulsão imediata
de um monte de dirigente, Andrés, do Willio, vários, o ex-presidente do CORE, o ex-presidente do Conselho Deliberativo, o Alexandre Uzzi, meu Deus, perdi o nome dele agora. Bom, tenha pedido para afastar, expulsão imediata, também não pode. Uma coisa é eu achar o Estatuto do Corinthians falho, muito brando com quem roubou o Corinthians nesse tempo todo. Outra coisa é achar que amanhã faz assim, você rasga o papel e vai virar a Revolução Francesa, o pior momento da Revolução Francesa. Não quando eles derrubam a monarquia, quando eles começam a se matar entre si. Então, Piperno, eu entendo que assim, o Corinthians precisa acelerar e dar celeridade a essa quantidade de denúncias e provas que há contra os seus dirigentes. Então, se o estatuto atual diz que é de 10 a 15 dias, tem que ser em 10. Se o estatuto diz que é de 1 a 100 dias, tem que ser em 1, porque ninguém aguenta mais que esse tempo que eles ficam cozinhando e mancomunando, etc. e tal. Porque enquanto se fala sobre o dinheiro da farmácia, eu vou repetir aqui o que eu já disse, o Andrés admitiu que usou o cartão corporativo. Absurdo, ignóbil, inacreditável. O Conselho de Ética tem que fazer, no dia seguinte que ele admitiu que fez uma coisa errada, abrir, dentro do que é possível no Conselho do Corinthians, uma investigação sobre isso. O Duílio não reconhece os gastos daquela folha de Excel que tem gastos colocados. No caso do Andrés, há facsímile do próprio extrato do banco. No caso do Duílio, não há. Isso não é passar pano. Isso não não colocar a carroça na frente dos bois. Acha o extrato que ele usou o cartão na farmácia e ele vai ser punido. Agora, uma coisa é ele falar que, né? Por enquanto não tem essa prova. Não, por enquanto não tem, digamos, o batom na cueca, apesar dos remédios para, né? De qualquer forma. De cueca. O Andrés, ele nessa história, ele é uma espécie de réu, confesso, ele admitiu e, inclusive, ele quitou lá, com correção, o que seria referente, então, aos primeiros gastos que foram informados, porque depois surge, então, uma segunda denúncia. Não sei como está o encaminhamento dessa segunda parte. Agora, se o Andrés usou o cartão corporativo em benefício pessoal, admitiu isso, e inclusive fez agora, alguns anos depois, o reembolso, é também importante que se descubra por que os controles internos não foram capazes de averiguar isso naquele momento. Ora, se isso não foi com o Andrés, suponho que... Exatamente, que outros tantos tenham usado do mesmo expediente. Ou, digamos, tenham tido o mesmo descuido, né? Que foi, aliás, uma das argumentações do Andrés. Agora, no caso do presidente Duílio, é diferente, sim, porque ainda não há, digamos, a prova documental e nem a confissão dele de que teria, de fato, se beneficiado. Inclusive, para complementar a informação, ele prestou uma queixa-crime por divulgação de dados mentirosos em relação a ele. Ele pediu ao antigo e atual diretor jurídico, Leonardo Pantaleão, foi diretor jurídico do Augusto, saiu e voltou agora com Osmar Stabile, para ter acesso a possível extrato do mês outubro de 2023, e o Leonardo Pantaleão disse para ele que não funciona assim, que ele não ia dar acesso a nada, que ele tinha que usar os mecanismos internos de controle. Sim. E isso eu acho errado. Tem um extrato, tem uma denúncia, mostra. Isso, tem que ser. Mostra, Corinthians. Tem que ser transparente, porque... Mostra. Mas não é... você não quer mostrar só para o Duílio? Mostra para todo mundo. Porque ou a denúncia tem fundamento e está lá documentada e tal, e aí então que se processe, que se tome as devidas providências contra o denunciado, ou então, se isso não for verdade, também que se apresentem os documentos para o acusado, né, e aí sim, de forma falsa e tal, não fique sangrando publicamente. Porque o que a gente tem agora, para separar, né, nesse momento, uma coisa da outra, então uma coisa é banana, outra coisa é laranja,
O André surgiu a denúncia de um extrato do Banco Santander e ele admitiu o uso do cartão, foi lá e uma parte ele reembolsou, depois apareceram outros casos. No caso, a gente não sabe quem, não foi divulgado quem passou esse extrato do Corinthians, porém foi passado. No caso do Duílio, apareceu uma folha não oficial de uma lista de gastos do mês de outubro de 2023, que foi vazada para a mesma pessoa, inclusive, que divulgou. Não, a mesma pessoa divulgou as duas coisas. E, imediatamente, o Duílio diz não reconhecer aqueles gastos. Não há um facsímile de banco algum. Não tem um facsímile do cartão do Corinthians. São coisas diferentes. E o Duílio, na sua defesa, foi à polícia e disse que aquilo é falso. Então, se o Corinthians tem o verdadeiro, por que não mostra? Exato. Porque do Corinthians mostra, ué. O Corinthians não tem dono, não é? Todo mundo é dono do Corinthians? Mostra. Sabia que você pode faturar falando o que você mais gosta? Futebol. Deixei o link fixado na descrição e nos comentários. Veja lá. Nesses protestos de ontem, e sempre que as torcidas organizadas de times de futebol estão envolvidas nisso, e no caso do Corinthians isso é muito mais impactante, porque em nenhum clube grande do Brasil a principal torcida organizada participa tanto da vida política como no caso do Corinthians. Sempre, em tudo que aconteceu nos últimos muitos anos. Vocês estavam lá. Há também agora a questão dos ingressos. Isso. Porque com a biometria facial, parece que estão surgindo novos esqueletos nesse baú, né? Inclusive, curiosamente, no jogo contra o Bragantino, o público foi muito abaixo do normal, só 33 mil pagantes, mas a bilheteria foi até um pouco maior do que a média. E por quê? Aí há uma série de suspeitas. Uma delas, por exemplo, que o Corinthians distribuía cortesias demais. Não. A outra. Essas cortesias iam parar nas mãos de cambistas. Não. E os cambistas financiavam quem? Então, assim, isso também não pode fazer assim. Então, isso também certamente vai colocar um pouco mais de fervura nesse caldeirão, porque certamente isso vai acabar se desdobrando em novas investigações e outros nomes acabarão surgindo. Então, o Corinthians é aquela coisa, é aquela árvore assim, sabe aquela árvore com um monte de fruto maduro que você dá uma balançada, cai um monte? É o Corinthians. E aí? Qual a sua opinião sobre o posicionamento das organizadas? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.